Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço. Hoje vamos falar de uma maravilha no que toca a card games. Estou a falar de Terrors of London, um jogo que foi apoiado por nós em Kickstarter. Aliás, foi um sucesso de Kickstarter e é um deck builder game de 2 a 4 jogadores, sendo que a 4 jogadores é 2 contra 2. Tem como temática o terror na época vitoriana, o que é muito incomum neste tipo de jogos, essa ser a temática, mas eu fico muito contente como amante de horror. É um jogo que pertence à Colossal Games e nesta caixinha que eu aqui tenho temos o jogo base e mais 2 expansões. Mas antes de continuarmos a falar do jogo, vamos apenas mostrar um pequeno gameplay, uma pequena amostra de como é que funciona este jogo e já voltamos para os nossos pensamentos finais. Portanto, aqui o que vocês estão a ver é um setup para 2 jogadores do modo Evan. O que é o modo Evan? O modo Evan é um modo que vem com a expansão, mas são estas tokens que aqui estão. E o que é que significam estas tokens? A primeira token que vocês aqui estão a ver é do baralho da Colleges, que serve apenas para informar que estas cartas que aqui estão, que são todas iguais, ou seja, custam 2 e dão 2 moedas quando saem da nossa mão. O que muda é a fação delas e o emparelhamento no modo Horda, mas eu vou já explicar mais à frente o que é que isso significa. Depois temos a Westminster Abbey e esta localização é sempre fixa. Estas são colocadas de forma aleatória e estas duas são sempre colocadas de forma fixa. O Westminster Abbey, eu posso pagar uma moeda para destruir esta carta sai de jogo e todas as cartas avançam uma casa. E depois a última casa é preenchida com uma carta aqui do baralho. Todas as outras localizações da cidade de Londres são aleatórias e cada uma pertence a uma facção. É controlada por uma facção. Temos 4, que é os espíritos, os humanos, os undead e os monstros, ok? O que é que acontece aqui? Estas localizações têm uma habilidade que é ativada sempre que eu comprar uma criatura da mesma facção. Portanto, neste caso aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma criatura que custa 1, é undead e está numa localização de undead. Portanto, se eu pagar 1, eu retiro esta carta, fico com ela, vai para a minha pilha de descarte sempre, e posso dar 2 de dano ao meu oponente. Este símbolo preto significa 2 de dano. E depois volta a preencher, ok? Isto é padrão standard em todos os deck building games. Todos. A única diferença é estas localizações e cada uma tem vários poderes. Vamos passar agora aqui às criaturas, aos monstros que nós escolhemos. Eu fiquei com o Prometheus, o meu oponente ficou com a Steno. Tem diferentes pontos de vida, como vocês podem ver. Ela é uma criatura que pertence à raça de monstro e ele é uma criatura que pertence à raça Undead, ok? Existem várias criaturas, como vocês podem ver aqui, várias, e são muito diferentes. Ao todo são 12 criaturas. As criaturas em comum têm o seguinte: têm sempre 2 cartas exclusivas, pertencentes a cada criatura, para vocês adicionarem no vosso baralho inicial, e tem uma habilidade diferente. No caso do Prometheus, o Prometheus todos os turnos mete uma token de terror com a cara dele, ok? Não pode ter mais de 6. Depois, quantas vezes quiseres por turno, podes usar a habilidade e remover tokens. Neste caso, qual é a habilidade dele? Vamos supor que eu tenho esta criatura aqui na minha pilha de descarte. Eu posso remover 2 tokens, que é o custo dela, removo as 2 tokens e esta carta vai para a minha mão e pode ser jogada de novo este turno, ok? E posso jogar esta habilidade desde que as minhas tokens sejam suficientes para ressuscitar as criaturas que estão na minha pilha de descarte. Já aqui a carta do nosso oponente é um bocadinho diferente. O que é que ela faz? Uma vez por turno, isto eu posso usar esta habilidade, uma vez por turno, eu compro um monstro aqui da zona de street, da zona de compra, e eu ganho vida, regenero consoante o custo da criatura. Portanto, esta criatura, imaginem que eu comprava esta criatura, eu tinha aqui a minha vida, custa 2, vou regenerar 2, ok? Portanto, isto só acontece uma vez por turno. Quais é que são as outras diferenças? São as cartas que vêm com a criatura. Neste caso, o Prometheus tem 5 cartas iguais, que são cartas de influência ou cartas de feitiço, como quiserem chamar. Eu destas 5 escolho 2 e coloco-as no meu baralho. As outras cartas do meu baralho são cartas base que são iguais para todos os jogadores e são compostas por 3 fanáticos e 5 cultists. Os fanáticos dão dano, que é este símbolo negro, e os cultists dão dinheiro, que é o símbolo aqui da moeda. Estas 8 cartas são iguais para todos os jogadores, ok? Podem ter ilustrações diferentes. Já o meu oponente tem as mesmas cartas que eu, menos estas 2. Só que o monstro dele não tem cartas de influência, mas tem de criatura, portanto vem com estas 2 criaturas exclusivas, que além de terem o poder, têm também a habilidade de fazer
Order, mas eu já vou explicar o que é que isso significa. Esta é a fação dele, é o custo 0, todas as cartas básicas iniciais do baralho custam 0. Vamos então iniciar uma partida. E como sou o primeiro jogador, bisco 4 cartas. O meu oponente faz a mesma coisa, mas bisca 5, ok? E tenho 3 cultists, neste caso tenho 3 moedas e tenho uma carta de influência. O que é que acontece aqui nesta carta em específico? Se eu tivesse jogado este turno numa criatura que pertencesse ao Undead, eu ativava uma segunda habilidade que está aqui por baixo. Como ainda estou no início do jogo, não tenho cartas da facção Undead, portanto isto apenas me dá uma moeda. Tenho 4 moedas, o que é que eu posso fazer com estas 4 moedas? Posso vir aqui à Street e posso adquirir criaturas ou artefactos. O que é que eu vou fazer? Primeiro vou adquirir, por um custo de 2, este artefacto. Como vocês podem ver, isto é o símbolo de artefacto, isto é o custo, isto é o que faz, ok? É o nome, isto é o que faz. Os artefactos não vão para a pilha de descarte como as cartas normais. Os artefactos são colocados aqui de lado e podem ser ativados imediatamente este turno, ok? Claro que só podem ser ativados uma vez por turno. Posso ter um máximo de 3 artefactos e sempre que eu quiser adquirir um artefacto e tiver preenchido, eu posso destruir a carta, removê-la de jogo e colocar lá o meu artefacto novo. Portanto, isto é preenchido e ainda tenho mais 2 moedas. O que é que eu vou fazer? Vou gastar uma moeda aqui, isto vai ter que ir para a minha pilha de descarte. Como era um Undead, como vocês estão aqui a ver, um Undead, e a localização também era de Undead, eu vou ativar a habilidade da localização, que é dar 2 pontos de dano. O meu oponente perde 2. E isto aqui tem uma habilidade que vocês estão a ver, que é dar mais 1 de dano e tem Claim. O que é Claim? Quer dizer que, quando eu comprar este monstro, eu não ponho na pilha de descarte, mas posso pô-la no topo do meu baralho. E é isso que eu vou fazer. Claim permite-me fazer isso. Esta carta não é descartada, vem logo para aqui e no jogo a seguir já me vai sair, ok? Mais uma vez, preencho a Street e tenho mais uma moeda. E o que é que eu posso fazer com a minha moeda? Posso ativar a Westminster Abbey por uma moeda. Eu destruo, removo esta carta de jogo e reposiciono as cartas na Street. E posso ainda usar a minha habilidade do artefacto, que vocês podem ver aqui. A habilidade do artefacto é dar 1 de dano. Vou dar 1 de dano ao meu oponente. E o que é que diz? Você pode revelar o topo da carta do seu baralho. Se for um monstro com uma fação, dá mais 2 de dano. Depois podes voltar lá pôr no topo. Eu vou revelar. Eu já sei o que é, porque fui eu que a coloquei lá. É um monstro com a fação Undead, portanto dou mais 2 de dano. E o meu oponente já está com 34 pontos de vida. Esta carta volta e eu usei o meu artefacto. Isto vem com estas tokens aqui. Eu normalmente costumo usar as tokens para marcar as cartas que já têm o poder usado, que é para não me baralhar, porque agora ao início tem poucas habilidades e acontece pouca coisa, mas para o quinto, sexto turno acontece muita coisa ao mesmo tempo. Nós só podemos passar para o nosso oponente sempre que usarmos as cartas todas da mão ou tivermos apenas uma carta. Se nós quisermos, podemos não usar esta carta, seja ela qual for, voltamos a colocar no topo do nosso baralho e passamos para o nosso oponente, ok? O que acontece agora? O meu oponente ia fazer a mesma coisa, comprava 5 cartas, biscava, 1, 2, 3, 4, 5, biscou 5 cartas e vai jogar ele. E processava-se exatamente da mesma maneira até que um oponente tivesse 0 pontos de vida, aqui. Sempre que vocês ficam sem baralho, ou seja, vocês jogam e as cartas são todas descartadas, voltam a baralhar as cartas da pilha de descarte e ficam com um baralho novo. Isto é a jogabilidade standard para todos os deck builders. Quais é que são as outras habilidades aqui do jogo? Temos, por exemplo, a habilidade de Muster, como vocês podem ver. A habilidade de Muster é, cada vez que há uma carta que tenha a habilidade de Muster, eu ponho uma token aqui em cima do meu baralho. No próximo turno, quando eu for comprar, eu passo, termino o jogo. Quando eu for comprar cartas, eu compro uma carta extra por cada token Muster que eu tenha em cima do meu baralho, ok? Por exemplo, aqui temos uma outra habilidade que é Haunt. O que é Haunt? Haunt, quando eu jogo esta carta, ela entra em jogo com uma token de Haunt. Quer dizer que no fim do jogo, as cartas usadas normalmente são descartadas para a pilha de descarte, ok? Mas esta carta não é descartada, esta carta é usada, usa-se as habilidades que estão aqui em baixo. Eu passo o turno, descarto as outras cartas todas que foram utilizadas e as que não utilizei e adquiro uma mão nova. Esta carta perde a habilidade Down, fica dismissed. E no próximo turno eu posso jogá-la outra vez, ela fica em jogo, mas depois
de eu passar uma segunda vez, ela vai para a pilha de descarga, ok? Ou seja, são cartas que passam de um turno para o outro, não morrem logo. E depois existem outras habilidades, como por exemplo Rage, que basicamente Rage faz com que eu possa dar 2 de dano ou regenerar 2 de vida. Temos esta carta aqui com Curse. O que é que faz o Curse? Um oponente que seja alvo de uma Curse tem duas opções, ou perde 2 de vida ou tem de descartar uma carta da sua mão para a pilha de descarte, ok? Temos outra habilidade aqui que é Command, nesta carta que é muito poderosíssima, por isso é que ela também tem um custo de 6. Além de dar 5 de dano, muster e regenerar 5 de vida ao seu dono, ela tem o comando. E o que é que o comando faz? O comando faz com que eu possa ressuscitar uma carta da minha pilha de descarte com o custo de 3 ou menos e voltar a colocá-la na minha mão e jogá-la novamente este turno. Além de que tem também estas habilidades aqui em baixo do Ward, que eu já vou explicar o que é. Existem muitas outras habilidades no jogo, mas isso eu vou deixar para vocês poderem descobrir. Agora vamos à parte mais interessante do jogo, que é o Horde. O que é o modo Horde? Vamos supor que estas cartas me saíram na minha mão. São criaturas que eu já anteriormente tinha adquirido na Street e saíram todas na mão. Eu posso combiná-las entre elas, porque elas têm aqui uma fação, certo? Eu tenho um monstro, um undead, um espírito e outro monstro. E como é que elas se vão combinar entre si? Se vocês repararem aqui no canto, elas têm uns símbolos. Este símbolo significa que esta carta pode-se combinar com uma carta de monstro. Ou seja, tem uma seta vermelha para lá e uma seta laranja ou dourada para cá. E esta tem exatamente a mesma coisa, portanto elas combinam-se entre si. Mas esta também se pode combinar com uma carta vermelha desta direção. A seta azul está a apontar para lá e a seta vermelha está a apontar para cá, ok? O que é que acontece quando se faz Horde? Além destas habilidades que nós temos aqui, começamos a ter acesso a estas habilidades que estão aqui. Com uma Horde de 4 criaturas eu posso escolher 3 habilidades. Com uma Horde de 3 criaturas eu posso escolher 2 habilidades. Com uma Horde de 2 criaturas eu posso escolher uma habilidade, ok? Estas habilidades aqui em cima vocês têm sempre acesso. Cá em baixo é que precisam de ter a Horde feita para poderem jogar essas habilidades extra e fazerem várias combinações. Pronto, e de forma assim muito simples e muito rápida, esta é a forma de jogar o modo Heaven de Terrors of London. Vamos então aos pensamentos finais. Como podem ver, é um jogo bastante simples que tem aquela jogabilidade base de todos os deck builders. Aliás, aqui comigo tenho alguns exemplos de deck builders que já falei aqui no canal, como por exemplo o Legendary. Nesta caixinha tenho o jogo de Advir Star Realms e tenho também aqui o do Harry Potter e por baixo o I Love Portugal, que também tem um bocadinho da jogabilidade de deck builder. Como já podem ter percebido, este jogo é um dos meus favoritos, porque eu sou muito fã de jogos de cartas, de deck builders, e este, além de ser um jogo que é um deck builder, consegue inovar um bocadinho no que toca à jogabilidade com as duas expansões e tem uma temática muito forte e muito incomum neste tipo de jogos. Eu adorei as ilustrações das cartas. Claro que a arte é subjetiva, porque para mim a arte foi o que me fez comprar o jogo, foi o que me chamou a atenção. Para o Diogo foi o que fez não comprar o jogo. Portanto é um bocadinho subjetivo. Mas devo dizer que a arte a mim me chamou muito a atenção e me fez lembrar muito dos cómics de horror estilo americano. Gostei muito do formato da embalagem, da caixa ser uma espécie de um livro do Necromancer. Gostei muito da temática, não é muito comum haver a temática de terror vitoriano. A coisa mais parecida que eu me lembro agora é a série de televisão Penny Dreadful, para quem conhece sabe do que eu estou a falar. E eu acho que a temática e a jogabilidade e as criaturas funcionam muito bem, está bem implementado. Os componentes são bons, mas há aqui um senão no que toca aos componentes. Nos volumes que saíram de Kickstarter para os seus apoiantes, como eu, houve um erro na fábrica e então as cartas foram impressas num material que não é tão resistente como aquele que iria sair da fábrica. Foi um erro. Eles, para corrigir esse erro, vão-nos enviar umas sleeves para proteger as cartas, umas sleeves personalizadas. O jogo, depois que vai ser vendido para a loja, para o público em geral, vai ter mais qualidade. Portanto, nunca posso falar nas tokens ou nos player mats, tem muita qualidade. As cartas têm qualidade, mas não era aquela qualidade que eles prometiam. Mas isso vai ser resolvido depois nos lançamentos para as lojas.
Se vale a pena comprar, eu acho que vale muito a pena. Aliás, leva selo de recomendação da Zombie TV, mas tem um senão. Eu dei por este jogo, com os portes, 42€. Ainda não existe informação de quanto é que este jogo vai custar na Europa. Este jogo, base nos Estados Unidos, sem as duas expansões, custa $20, mais ou menos 16, 17€. Não é caro, mas eu acho que este jogo é bom, é com as expansões. Ok? Portanto, se vocês comprarem este jogo com as expansões e vos ficarem de 40 a 45€, eu acho que vale bem a pena porque dá até 4 jogadores. Agora, se for mais do que isso, eu não aconselho. E se comprarem, façam um favor a vocês mesmos, comprem as expansões porque é isso que torna o jogo diferente e original. Agora, se vocês forem fãs de deck builders e gostarem da temática de terror, podem comprar a edição base para colecionar, é o suficiente. Agora, as expansões para mim é que dão ali o toque especial a esta edição. Pessoal, por hoje é tudo. Gostava de saber a vossa opinião, se já adquiriram o jogo, se já jogaram, o que é que vocês acharam. Gostava também de vos pedir para nos seguir nas redes sociais, é muito importante o vosso apoio, principalmente aqui na subscrição do canal de YouTube da Zombie TV. O vosso apoio é muito, muito importante e dá-nos força para continuar. Por hoje é tudo. Boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.